Você nunca vai ter uma casa como a da sua irmã. A voz da minha mãe cortou a cozinha como uma faca. Ela se recostou na cadeira, tomando seu café com aquele sorrisinho convencido que sempre me embrulhava o estômago. Ao lado dela, minha irmã Alison deu um risinho, batendo as unhas perfeitas e bem feitas na tela do celular. Ela vai estar quebrada para sempre, mãe. Olha só para ela. Mal consegue se manter de pé. Antes de começar, deixe aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E quando terminar de ver tudo, não esquece de contar o que faria nessa situação. Seja sincero. A gente lê todos os comentários. Agora, vamos lá. O ar estava pesado com as risadas delas. Nem sequer tentavam esconder. Meu peito ardia, mas eu não discuti. Não me defendi. Em vez disso, sorri. Um sorriso quieto, calculado, que fez Alison me encarar 2 vezes. Ela não entendeu. Minha mãe também não. Segurei o olhar delas por um instante a mais que o normal e então me levantei, empurrando a cadeira com calma precisa. Obrigada pelo lembrete, disse suavemente, num tom tão firme que as pegou de surpresa. Vou lembrar desse momento. Saí, deixando a risada delas ecoar atrás de mim. Mas por dentro eu tremia não de fraqueza, mas de um fogo silencioso. Aquele tipo de fogo que espera o momento certo para atacar. Dias viraram semanas. Elas não sabiam das ligações que eu fazia, das horas que eu trabalhava, dos negócios que eu fechava. Não sabiam das noites em que eu desmoronava na cama, exausta, mas determinada. Dirigi direto para casa, o coração acelerado enquanto entrava na garagem. Não era apenas uma casa qualquer. Era tudo aquilo que eles diziam que eu nunca teria. Paredes brancas, janelas com venezianas pretas, uma varanda larga com balanço. Ela estava ali, firme, intocável como uma prova gravada em madeira e pedra de que eu não era quem eles pensavam. Apoiei a palma da mão na porta da frente e sussurrei. Essa é minha. 2 semanas depois, eu estava fazendo o jantar quando o celular tocou. Alison, depois a mãe. Chamadas perdidas, uma atrás da outra, até que ouvi o barulho de um carro lá fora. Espiei pelas cortinas, e lá estavam elas, paradas na minha garagem, de olhos arregalados e bocas entreabertas como se tivessem visto um fantasma. O celular vibrou de novo. Dessa vez eu atendi. As vozes se derramaram pela linha, desesperadas, confusas. Essa casa é mesmo sua? A voz da minha mãe falhou, cada palavra carregada de incredulidade. Por que você não contou? Alison soou mais dura, quase furiosa. Olhei para a tela, digitei devagar, com calma deliberada. 4 palavras, saiam da minha propriedade. E quando apertei enviar, juro que senti o peso de anos se desprendendo dos meus ombros. A mensagem ficou ali, brilhando na tela como uma arma carregada. Saiam da minha propriedade. Por um instante, o silêncio engoliu tudo. Até o tic-tac do relógio na cozinha pareceu parar. Então meu celular vibrou de novo. Mensagens irritadas, desesperadas, começaram a chegar. Raquel, isso não tem graça. Minha mãe, Diane, escreveu, abre a porta. Precisamos conversar. Alison exigiu. Eu não me mexi. Fiquei parada na janela, braços cruzados, observando-as se remexerem nervosas na minha garagem. A mesma garagem que juraram que eu nunca teria. A luz da varanda iluminava seus rostos que um dia eu desejei impressionar, de quem eu buscava aprovação. Mas naquela noite, a confusão delas era mais doce do que qualquer aprovação poderia ser. Por fim, saí de casa. O ar da noite estava frio, cortante, me envolvendo como uma armadura. Eu não bati a porta. Não desci os degraus com fúria. Caminhei devagar, controlada, deliberada porque o poder de verdade não grita. Ele sussurra. Alison cruzou os braços. Então é verdade. Você realmente comprou esse lugar. As palavras saíram como veneno, como se admiti-las deixasse um gosto amargo na boca. Os olhos de Diane se estreitaram. Como, Raquel? Me diga a verdade. Você deu sorte? Algum homem pagou por isso? Esse era o golpe que eu esperava. A velha arma preferida dela.
me reduzir. Encolher meu sucesso em algo que eu jamais poderia ter conquistado sozinha. Encarei seu olhar, minha voz baixa, mas firme. Não, mãe. Ninguém me deu nada. Eu trabalhei. Eu construí. E não precisei da sua aprovação para fazer isso. Alison bufou. Por favor, não haja como se de repente fosse melhor do que a gente. Você ainda é a garota que implorava por carona, que pegava dinheiro emprestado e nunca devolvia. Não se esqueça de quem você realmente é. As palavras cortaram fundo, porque vinham do mesmo roteiro que ela sempre usou, lembranças dos meus piores momentos. Mas naquela noite a diferença era flagrante. Eu não estava mais na sombra dela. Estava na minha própria varanda. Você está certa, disse baixinho, quase com gentileza. Eu fui aquela garota. Mas não sou mais. E é isso que você não suporta, Alison. Você não suporta a ideia de que eu mudei enquanto você continuou a mesma. A mandíbula dela se endureceu, mas ela não respondeu. Diane finalmente deu um passo à frente, a voz agora mais frágil. Raquel, somos família. Você não pode simplesmente nos excluir assim. Essa casa é grande demais para você sozinha. Você não quer que a gente fique aqui? Aquela palavra família sempre foi a arma preferida delas. Família quando precisavam de algo. Família quando queriam me puxar de volta à submissão. Mas onde estava a família quando riam de mim? Quando duvidavam de mim, quando enterravam meus sonhos na lama? Respirei fundo, devagar, pegando o fôlego que acalmava meu fogo. Quer saber a verdade, mãe? Não. Eu não quero vocês aqui. Não depois de tudo que disseram, de tudo que fizeram. Esta casa é a prova de que eu não preciso da sua pena, da sua aprovação, nem da sua permissão. E nunca vou permitir que vocês a destruam. Por um instante, a noite ficou imóvel. Então o rosto de Alison se contorceu desesperado, furioso. Você acha que isso te faz alguém? Acha que uma casa te dá poder? Sorri novamente. O mesmo sorriso calmo e inquietante que a perturbara semanas antes. Não, não é a casa. É o fato de eu ter conseguido sem vocês. Os olhos de Diane brilharam raiva ou vergonha, eu não soube dizer. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio entre nós se estendeu até que eu quebrei com a frase mais simples e cortante que já disse a elas. Agora saiam da minha propriedade. Os rostos delas congelaram. Diane parecia ter engolido o vidro. A mão de Alison tremeu, como se quisesse me arrancar o sorriso do rosto com um tapa, mas ela não ousou. Não ali. Não naquele momento. Elas se viraram devagar, a contragosto, e caminharam de volta até o carro. O estrondo das portas ecoou pela rua silenciosa, e o motor rugiu ao ligar. Mas antes de partir, Alison abaixou o vidro, os olhos em chamas. Isso não acabou, Raquel. Não pense que você venceu. Subi de volta na varanda, erguendo o queixo. Já acabou. O carro disparou, as lanternas vermelhas se dissolvendo na escuridão. Fiquei ali por um longo momento, respirando a noite, o peso finalmente levantado dos meus ombros. Dentro da casa, tudo parecia diferente, mais quente, mais iluminado, como se tivesse absorvido a minha vitória. Afundei no sofá, exausta, a adrenalina ainda correndo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, eu não estava mais presa às vozes delas. Eu não era mais a quebrada. E lá no fundo, eu sabia que não se tratava apenas da casa. Era sobre recuperar cada parte de mim que elas tentaram destruir. Mas eu também conhecia Alison. As últimas palavras dela ecoavam como um aviso. Isso não acabou. E se ela quisesse me testar, se quisesse uma guerra, talvez, só talvez, eu estivesse pronta para isso. O aviso de Alison a isso não acabou, martelava na minha mente como uma tempestade se formando no horizonte. Eu a conhecia bem demais. Minha irmã nunca soube perder com dignidade. Ela não era só amarga. Era perigosa, na sua maneira silenciosa e manipuladora. 2 dias depois, descobri até onde ela estava disposta a ir. Era uma manhã de sábado. O sol entrava pelas janelas e,
pela primeira vez em muito tempo, eu sentia paz. Eu estava desempacotando uma caixa na sala quando o celular vibrou. Desta vez era uma ligação do meu chefe. Meu estômago apertou. Raquel, disse ele, com cuidado, preciso perguntar, está tudo bem? Claro, respondi, confusa por quê? Ele hesitou e soltou um suspiro. Porque recebi um e-mail hoje de manhã. Alguém mandou mensagens anônimas alegando que você mentiu no currículo, que falsificou projetos, que está usando dinheiro duvidoso para comprar a casa. O quarto rodopiou e eu apertei o telefone com força. Não é verdade, rebati, sentindo o calor subir no peito. Eu sei que não é, respondeu ele, com firmeza. Seu trabalho fala por si. Mas, Raquel, quem enviou isso foi detalhista, pessoal. Alguém está tentando te atingir. Nem precisei adivinhar quem era. Meu sangue gelou e logo depois ferveu de raiva. Alison. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio, o pulso acelerado, a cabeça a mil. Ela não estava apenas zombando, mas estava tentando me destruir. Fitei a vizinhança pela janela, o lugar para o qual eu tanto havia lutado para pertencer. Pela primeira vez, vi sombras em cada canto. Não de estranhos, mas de família. Naquela tarde, minha mãe ligou. Quando ignorei as 2 primeiras chamadas, ela mandou uma mensagem: precisamos conversar sobre a Alison. Ela está chateada. Não seja cruel. Cruel. Aquela palavra me arrancou uma risada amarga. Elas chamaram meu silêncio de cruel, mas a sabotagem da Alison era só porque ela estava chateada. Eu não respondi. Em vez disso, peguei o carro. Minhas mãos apertaram o volante mais do que eu percebia, nós dos dedos ficando pálidos enquanto eu seguia direto para o condomínio da Alison. Quando ela abriu a porta, o sorriso irônico já estava esperando, como se tivesse ensaiado. Raquel arrastou a voz, encostada no batente a que devo a honra. Você sabe por que eu estou aqui? Explodi, entrando sem ser convidada. Os e-mails, as mentiras. Valeu a pena? Ela não se intimidou. Não negou. Na verdade, riu. Ah, por favor. Não se faça de vítima. Você acha que comprar uma casa te faz rainha do mundo? Eu só precisei lembrar as pessoas de quem você realmente é. Você não é nada, Raquel. Sempre foi, sempre será. As palavras eram veneno, cada sílaba projetada para me despir. Mas, daquela vez, o veneno não entrou. Cheguei mais perto, a voz baixa e firme. Você teve sua chance de me manter pequena. Perdeu. E agora, cada movimento seu só prova que você está apavorada de eu ter superado você. Os olhos dela se estreitaram. Cuidado. Você acha que é forte, mas um erro e tudo desaba. Segurei o olhar, com fogo no peito. Então veja-me reconstruir tudo mais forte, porque você não pode me destruir mais, Alison. Só pode se expor. Os dias que se seguiram foram tensos. Fui ao trabalho esperando sussurros, olhares de lado. Mas, em vez disso, encontrei o oposto. Meu chefe me chamou ao escritório, a expressão séria, mas solidária. Vamos investigar tudo, disse ele. Ele disse: Raquel, as acusações não só são falsas, como seu desempenho tem sido exemplar. Você está sendo considerada para promoção. O alívio me atingiu com tanta força que tive que segurar a cadeira para me firmar. Obrigada, sussurrei. Ele me lançou um olhar que dizia saber que alguém estava tentando me derrubar. Às vezes as pessoas mais próximas de nós são as que mais querem nosso fracasso. Não deixe que elas consigam. As palavras dele gravaram-se em mim. Aquela noite, sentada no balanço da varanda, percebi algo importante: eu não tinha só uma casa. Tinha uma vida que valia a pena proteger. E Alison estava perdendo o controle. Claro o suficiente, 2 noites depois ela e minha mãe apareceram de novo. O carro delas entrou na minha garagem como uma ameaça. Dessa vez, eu não esperei sair antes mesmo que chegassem à porta. Raquel, disse minha mãe, a voz trêmula, quase implorando, você precisa parar essa briga com sua irmã. Ela está magoada. Você devia perdoar. A palavra perdoar fez meu maxilar se fechar.
Perdoar as mentiras, o sabotagem, os anos de humilhação. Alison cruzou os braços, o sorriso menos convicto, mas ainda presente. Somos família. Sempre estaremos ligados. Você não pode simplesmente nos cortar fora. Aproximei-me, cada palavra deliberada, afiada como vidro. Você está certa. Sempre teremos o mesmo sangue. Mas família não é só sangue. Família é respeito. Família é amor. E vocês nunca me deram nenhum dos dois. Diane piscou, surpresa com a firmeza no meu tom. Alison bufou, mas os olhos dela traíram um lampejo de medo de que o controle dela estivesse realmente escapando. Respirei fundo, o coração firme. Então escutem bem, vocês não podem mais entrar na minha vida, na minha casa, e ditar regras. Isto é minha escolha, minha paz. E se não conseguirem respeitar isso, sim, eu vou cortar vocês da minha vida de vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os lábios de Diane tremiam, dividida entre defender Alison e encarar a verdade. Alison ficou ali parada, pálida apesar da pose desafiadora. Finalmente, repeti a frase que havia se tornado meu escudo, minha vitória. Agora saiam da minha propriedade. E dessa vez, elas não discutiram. Na noite seguinte, depois de mandá-las embora, achei que tudo tinha acabado. Achei que minhas palavras finalmente tinham deixado claro o recado. Mas Alison era como uma sombra sempre rondando, sempre tramando. E quando pessoas como ela se sentem impotentes, acabam ficando imprudentes. 3 dias depois, acordei com o som de pneus cantando lá fora. Vesti um casaco às pressas e saí para a varanda, o coração disparado. O carro de Alison estava parado de novo na minha garagem, faróis acesos. Ela andava de um lado para o outro diante do capô, celular na mão, o rosto tomado pela fúria. A cena quase me fez rir. Depois de tudo, ela ainda estava ali, ainda se agarrando a qualquer migalha de atenção. Alison. Chamei em tom cortante. E agora? Ela girou nos calcanhares, os olhos em chamas. Você acha que venceu, não é? Acha que comprar essa casa te torna intocável? Você me humilhou. Envergonhou a mamãe. Nos fez parecer idiotas. Cruzei os braços, minha voz calma, firme. Eu não precisei fazer vocês parecerem nada. Vocês mesmas fizeram isso. Os lábios dela tremeram, a raiva transbordando. Você vai se arrepender. Eu vou garantir isso. A ameaça cortou o ar como vidro afiado. Mas eu não me intimidei. Desci da varanda, encurtando a distância até poder ver as rachaduras na máscara dela. Não, Alison. Eu não me arrependo de nada. Você passou a vida tentando me derrubar, e pela primeira vez eu me levantei. Isso te assusta, não é? O fato de eu não precisar mais da sua aprovação. A mandíbula dela se contraiu, mas eu continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Você queria que eu fracassasse para continuar por cima. Mas aqui está a verdade, você está se afogando, Alison. Afogando-se em amargura, em inveja. E tudo o que eu precisei fazer foi parar de te dar poder. Pela primeira vez, ela não tinha resposta. Apenas silêncio. Foi então que o carro da mamãe entrou na garagem atrás dela. Diane saiu, o rosto pálido, quase frágil. Ela olhou para mim, depois para Alison, e algo dentro dela pareceu se partir. Chega! A voz de Diane rompeu a noite, trêmula. Eu não aguento mais. A Raquel está certa. Nós a tratamos como se não fosse nada. Rimos dela, duvidamos dela, e agora ela está aqui, mais forte do que nós duas juntas. Os olhos de Alison se arregalaram, a traição estampada no olhar. Mamãe? Mas Diane a cortou, as lágrimas brilhando. Não, Alison. Você ultrapassou todos os limites. Mandar mentiras para o chefe dela, tentar destruir sua vida. Isso não é família. Isso é crueldade. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer briga que já tivemos. Meu peito se apertou, não de raiva, mas de algo mais profundo, um luto pela família que eu nunca tive de verdade. Engoli em seco, minha voz baixa. Vocês sempre me disseram que eu nunca teria uma casa, nunca teria futuro.
Mas olhem ao redor. Esta casa não é só paredes e um teto. É a prova de que eu construí algo sem vocês. E o melhor de tudo, eu não preciso da aprovação de vocês para manter isso. Diane baixou os olhos, a vergonha marcada em seu rosto. Já Alison ficou vermelha de raiva, agarrando-se à sua última arma, o orgulho. Você vai se arrepender de nos cortar, ela sibilou. Um dia vai rastejar de volta. Balancei a cabeça, firme, inabalável. Não. Essa era a antiga eu. Aquela que implorava por migalhas de amor. Aquela que acreditava em cada palavra cruel. Essa Raquel acabou. E se você não pode aceitar quem eu sou agora, então não quero você aqui. Subi de volta na varanda, agarrando o corrimão como se me ancorasse a essa nova vida que eu havia construído do nada. Minha voz ecoou pela garagem, cortante, definitiva. Saiam da minha propriedade. Dessa vez não houve hesitação, nem ameaças. Apenas silêncio, enquanto a fúria de Alison desmoronava em algo ainda mais feio, derrota. Ela entrou no carro, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Mamãe ficou por um instante, os olhos pesados de arrependimento, antes de segui-la. Os carros delas rolaram pela rua, desaparecendo na noite. Fiquei ali, muito tempo depois que se foram, o ar fresco me envolvendo. Meu peito doía, não de fraqueza, mas de alívio. Pela primeira vez na vida, eu não era a garota que eles zombavam, que eles diminuíam, que eles subestimavam. Eu era a mulher que os provou errados. Lá dentro, a casa parecia mais clara, viva com o zumbido das possibilidades. Cada caixa que eu desempacotava, cada quadro que pendurava, era uma declaração: eu construí isso. Eu conquistei isso. Isso é meu. E embora parte de mim ainda chorasse pela família que eu gostaria de ter tido, o resto de mim sabia a verdade. Às vezes, a maior vitória não é a vingança. É a paz. Naquela noite, sentei no balanço da varanda, as estrelas brilhando acima, e sussurrei para mim mesma as 4 palavras que me libertaram. Saiam da minha propriedade. E, pela primeira vez, eu as acreditei com cada fibra do meu ser.